Pessoal, só continuando, eu achei interessante falar um pouco sobre obras que trabalham a morte, esse assunto que é tão corriqueiro entre nós, né, e que ninguém quer ver no final das contas. E estão corretíssimos, né, porque no final das contas a morte não deixa de ser um fim, né. Ah, professor, ela é um início de uma vida melhor, não sei o quê. Eu não quero nem entrar nesses detalhes aí religiosos, digamos assim, porque cada um tem a sua crença, cada um tem o seu dogma, né? Eu não sei se vocês perceberam, em nenhum desses momentos eu quis entrar nesses conceitos dogmáticos, né? Eu falei só um pouco por conta do Lutero, eu falei a respeito dessa disputa não, né? Mas essa diferença entre católicos e protestantes, né? Porque cada um pensa de uma maneira diferente em relação à morte, né? Por exemplo. Mas eu estou até evitando de falar essa questão dogmática, né? Alguns dogmas, digamos assim, eu vou trabalhar lá em agosto com vocês, quando a gente ver os PDFs falando como os católicos trabalham a morte, como os evangélicos trabalham a morte, como a Umbanda trabalha a morte, como uma parte indígena trabalha a morte. Enfim, a gente vai ver esses detalhes aí. Bom, um dos melhores filmes, inclusive tem até aqui no YouTube, eu tô com muita vontade de rever esse filme, porque é um filme complicado mesmo, filosófico assim, pesado, muito difícil de entender, mas é uma das obras-primas do cinema. É um filme de um cara sueco chamado Ingmar, que não é o nome do filme, tá? Esse aqui é o autor do filme, Ingmar Bergman. É um sueco que ele produziu um filme chamado, olha só, inclusive até a numerologia, né? Sétimo Selo. É um filme sueco, tá, gente? Que fala sobre a morte. Inclusive tem até um cavaleiro lá jogando a vida. Com quem? Jogando xadrez com a própria morte. É sensacional esse filme. Ele tem no YouTube. Tô até pensando aqui se eu deixo para vocês, se eu dou... Bom, os mais curiosos podem ver esse filme aí, Sétimo Selo. Se você colocar Sétimo Selo no YouTube, vai ver esse filme. Completo e dublado. Só que ele é lá dos anos 70, se eu não me engano, e ele é preto e branco, tá? Esses são os melhores filmes, tá, gente? Esses são os melhores filmes. Esses filmes coloridos de agora, tem muita explosão, muita correria, não sei o que, pouco pensamento, né? Como também tem um filme sobre Lutero, tá? E esse filme eu não assisti, tô até com muita vontade de assistir e eu vou deixar aqui para vocês. Um filme sobre Lutero, tá? Se eu não me engano, ele é até de Hollywood mesmo, uma produção hollywoodiana. Eu vou deixar esse filme aqui para vocês, tá bom? Só mais duas coisinhas que eu queria falar a respeito da morte, né? Mais duas obras. Eu fui aqui fazendo uma pequena lista de obras literárias, que é a minha parte, né? A parte aqui de língua portuguesa, de algumas obras em que falam a respeito de morte, né? Se não obras literárias, obras até filosóficas, né? Filosófico-literárias, né? Como, por exemplo, o platonismo, o epicurismo, por aí vai. Mas eu me lembrei de mais duas aqui. Vou pegar mais uma aqui. Para vocês verem como ele não é fácil, né? Deixa eu ver aqui. Uma das melhores compras de livro que eu já fiz foi essa daqui. Para falar sobre esse cara aqui. William Shakespeare, um dos maiores tragediógrafos de todos os tempos. Para muitos, o melhor, tá?
Aí ele fica nessa, digamos, disputa com os tragediógrafos antigos que a gente tem visto, né? Ou pelo menos tem ouvido falar muito. Eu tenho trazido muito esses nomes para vocês. Porque é bom, tá, gente? Quando vocês trabalharem em arte no ensino médio, vocês ouvirem algumas obras literárias, pelo menos não serão nomes assim estranhos a vocês. Vocês saberão falar sobre uma Ilíada. Não que a Ilíada seja tragédia, tá? Mas vocês saberão a respeito desses temas mitológicos, né? Vocês falarão sobre Eurípides, sobre Sófocles, né? Vocês conseguirão falar sobre Édipo, né? Para muitos a melhor tragédia de todos os tempos. Mas Shakespeare ele produziu também outra obra tragédia, digamos assim, outra tragédia que está ali disputando com o Édipo Rei se seria ou não a melhor tragédia de todos os tempos, que é Hamlet. Tá? Eu não sei se dá para ver aí de você. Tá aqui, ó, Hamlet. Só que nome é esse? Esse aqui, ó. Hamlet, que seria um príncipe da Dinamarca, que ele começou a ver coisas estranhas, digamos assim, no reino da Dinamarca. O pai morreu, a mãe se casou, a mãe rainha, né, se casou com um determinado gente ali da corte. Ele começou a achar coisas estranhas aquilo ali, inclusive uma das falas mais famosas da tragédia é dele, né? Criada pelo Shakespeare, né? Ser ou não ser, a questão é ele segurando uma caveira, né? Ser pessoa, vivo ou não ser, ou seja, um morto, né? Ser ou não ser, eis a questão. Vivo ou morto, eis a questão. O que vale a pena, né? Por que é tão importante estar vivo ou estar morto, né? Muito interessante essa obra, muito interessante, né? E deixa eu ver se eu encerro aqui com vocês essas obras literárias que falam a respeito de morte. Coloquei errado aqui. Uma que eu lembrei muito, tá? E traz para o nosso sertão, as condições do nosso sertão, é de um cara, um dos meus favoritos, um dos meus escritores favoritos, que é um cara chamado Guimarães Rosa, brasileiro. Guimarães Rosa, ele escreveu um conto, digamos assim, chamado Retrato de Cavalo. Que é o boiadeiro, digamos assim, aquele que cuida dos bois, dos animais de uma fazenda, e ele simplesmente ele fica estupefato, ele fica assim, nossa, sem saber o que entender, o que falar, quando ele vê um quadro pintado do cavalo que ele cuida. Não sei se vocês sabem, antigamente as pessoas aqui do sertão ficaram estupefatas, tinham essa ideia de que quando você batia foto, era uma foto, né? Na verdade era uma foto. Eles escreviam um quadro, eu falei quadro pintado, mas não, era uma foto, tá? Antigamente se pensava isso, que quando você batia foto de determinadas coisas, essa foto, digamos assim, ela sugava um pouco da alma, da vida daquela pessoa. Esse é um pensamento até que nos sertões mais brutos, digamos assim, mais fechados, as pessoas ainda pensam a respeito disso, né? Então é uma obra assim, extremamente filosófica e fala muito a respeito de morte, né? De vida e da morte, né? Vale a pena citar essa obra, que foi uma das obras que mais me causou espanto quando eu estudei na faculdade, né? Muito legal, muito legal. Então, gente, a gente falou um pouquinho aqui a respeito de morte, algumas obras que são muito interessantes aí para vocês. Vocês são jovens, vocês que estão com tempo suficiente para vocês ainda não estão no mercado de trabalho, né? Vocês estudam, vocês vão ter aí um mês de férias, é um tempo importante para que vocês possam adquirir conhecimento, tá?
adquirir conhecimento de vida. Isso é o que vale na vida, tá, gente? Isso é o que vale na vida. Você está preparado e conhecimento de mundo te trará, pode ter certeza, te trará abertura no mercado de trabalho. Não adianta você simplesmente pensar somente no dinheiro, você tem que ter conhecimento de mundo, porque esse conhecimento de mundo te trará, consequentemente, te trará abertura no mercado de trabalho, dinheiro e tudo mais, capacidade, né? Então, estou trazendo aqui algumas dicas para vocês, tá bom? Vou passar algumas atividades e, enfim, eu preferi continuar falando de morte, mas não dentro propriamente do conteúdo que a gente está trabalhando no ensino religioso, né? Eu trouxe um pouquinho mais para a filosofia e para a literatura para que nós pudéssemos trabalhar um pouco sobre isso, tá? E lógico que respeitasse vocês, porque eu não iria passar 3 horas enrolando vocês, digamos assim. Eu gosto de trazer um conteúdo interessante, significativo e que traga um pouquinho mais de conhecimento de mundo para vocês, tá bom? De resto, é isso. Beijos.